Bom, então vamos lá. A gente já tá com o pessoalzinho aí. Vou começar a falar um pouquinho hoje para vocês de alguns cristais não tão comuns de trabalho com os pets, mas também não é difícil de achar esses cristais para poder trabalhar com a energia deles. Eu não estou vinculando esse trabalho sempre com o centro energético, é claro que a gente fala um pouquinho, a gente cita às vezes a localização, mas eu fico muito mais atenta e muito mais preocupada em trazer para vocês o que realmente esses cristais podem agregar para esses animais de uma forma geral. Até pegando em questão de órgãos, em que órgãos que nós possamos trabalhar com esses cristais e que o resultado possa ser um pouquinho mais de forma positiva, tá? Eu tô fazendo transmissão em 2 lugares, então às vezes eu vou olhar lá pro YouTube, às vezes eu vou olhar aqui pelo Instagram, ok? Então eu vou apresentar aqui alguns cristais. Eu vou começar aqui trabalhando com a turquesa, olha. Essa eu vou colocar nas 2 câmeras para vocês verem bem, tá? Eu sei que a imagem do YouTube, ela tá meio branca, porque aqui é muito, muito, muito claro, porque eu tô virada para o mar. Então a gente não tem como controlar isso, tá? Mas eu vou tentar mostrar aqui. Essa aqui é uma pedra turquesa para vocês, tá? Uma pedra turquesa muito bruta. Ela tem esse tom mais esverdeado. Geralmente a gente costuma ver a turquesa bem azulada. Até tem um japamala lá do Otávio Turquesa, depois eu mostro para vocês. Tá? Mas ela pode ter essas variações de cores. Então não precisa se preocupar se ela tá azulada, se ela tá verde. A gente não tá pensando muito na cor da pedra, mas em si na propriedade que ela tem, tá? Então a gente vai falar de uma pedra que é a turquesa, que para os animais ela acaba sendo uma pedra muito mestre. Sabe o cristal translúcido pra gente, que é ser humano, que é animal, meio racional? Essa pedra translúcida, ela acaba sendo um coringa. Uma peça mestre para nós trabalharmos em qualquer questão do nosso corpo, físico, emocional, energético, pode ser trabalhado em qualquer um dos centros energéticos. Então, quando a gente faz trabalho energético com o ser humano, né, nós trabalhamos com essa, se nós não temos nenhuma outra pedra. Quando nós trabalhamos com os animais, é sempre legal você ter essa que é a turquesa como essa pedra mestre. Então, ela pode ser feita para qualquer órgão do animal, ela pode ser aplicada em qualquer centro energético do animal e ela pode ser aplicada para qualquer estado emocional do seu animal. Além disso, ela vai trazer um aspecto muito, muito grande de proteção. E por ela ter essa cor um pouco mais voltada ou para o verde ou para a cor azulada, ela vai trabalhar com os processos de imunidade. Então, toda pedra de tom azulado ou puxando para o verde, a gente sempre vai trabalhar muito para a questão da área da saúde do animal, para dar um up na saúde desse bichinho. Quando a gente fala em bichinho aqui, pessoal, eu tô falando de qualquer tipo. Eu tô falando de bichinho que pode ser o seu cachorro e gato, que são os animais mais comuns que nós temos em casa, mas isso se aplica a qualquer um deles. Então, eu posso estar falando para um réptil, eu posso estar falando para um roedor, eu posso estar falando para um pássaro, serve para todos eles vão reverberar essa energia da mesma maneira, tá bom? Então, isso aqui, teu cachorrinho está começando a apresentar algum processo de baixa de energia e essa baixa de energia está trazendo um desconforto corporal para ele, você pode trabalhar com a turquesa. Além disso, ela é uma pedra que vai trazer muita questão da serenidade. Então, se você tem um animal na sua casa que não é um animal sereno, e talvez esse padrão tenha sido desenvolvido por conta da pandemia mesmo, ok? Eu acho que o meu YouTube caiu. Deixa eu ver aqui se caiu. Ah, não caiu não. Estamos aqui, né, pessoal? Vocês estão me acompanhando, né? Deu um tilt aqui. Então tá. Então, se o seu cachorro está apresentando um comportamento que ele não apresentava
antes da convivência tão próxima com você, você pode utilizar a pedra turquesa. Por quê? Porque o nosso animal, quem não está acostumado a me ouvir, eu sempre falo dessa questão do nosso animal pegar o que é nosso, da nossa energia ressoar para esse animal. Então, às vezes, nós estamos passando por momentos muito indefinidos. Nós estamos passando por momentos emocionalmente, energético, totalmente desequilibrado. Então, nós não conseguimos ter uma certeza do amanhã. Quer dizer, a gente nunca teve, mas a gente tinha essa falsa ideia de que nós poderíamos prever o que poderia acontecer. Hoje a gente não consegue ter muito isso. E isso nos cria uma insegurança. E nós reverberamos essa energia de insegurança e nós passamos essa insegurança ao nosso animal. E como eu digo em todas as lives, o nosso animal, por nos amar muito, o nosso animal, por ser extremamente devocional ao nosso amor e ser muito dedicado a quem nós somos, eles acabam, por meio de um amor imaturo por nós, carregando essas energias nossas e acabam adoecendo de forma mais rápida. Então, se eu percebi que meu cachorro, ele era um jeitinho antes dessa convivência tão grande que eu tô tendo com ele, se meu animal não era de um jeito, e ele apresenta oscilações, às vezes, de humor, oscilações de tranquilidade pela convivência, é importante você olhar como é que é o seu dia a dia e, a partir disso, observar como ele ressoa na energia do seu dia a dia. Então, se você percebia que seu cachorro era mais sereno e que agora ele está perdendo esta serenidade, você pode trabalhar tranquilamente com essa pedra. Mas aí, Ananda, o que eu faço com essa pedra? Eu emito a energia da pedra para ele, eu coloco essa pedra em um lugar especial do meu animal. Se eu quero só transmitir essa sensação de serenidade para ele, porque eu percebi essa mudança comportamental do meu animal, eu posso apenas colocar a turquesa próximo ao lugar onde ele mais gosta de estar na casa. Às vezes ele já tem uma caminha, às vezes ele já tem um colchãozinho, ou às vezes é um pedacinho do seu sofá, que é ali o pedacinho que ele gosta de ficar. Então você pode aproximar essa turquesa dessa região. Se você percebe que aproximar a turquesa não dá para ele essa característica de serenidade, você pode encostar essa turquesa no seu animal, ok? A gente pode até colocar essa turquesa próxima à região de Anahata Chakra do seu animal, que é o cardíaco, que é a emoção. Ou nós podemos colocar essa turquesa na região do Manipura Chakra do seu animal, que é um pouquinho abaixo aqui das costelas do seu animal, próxima à região do externo. Por quê? Porque a partir do Manipura Chakra do animal, que é o plexo solar do animal, que ele vai entender as energias externas que estão acontecendo. Então, quando eu coloco a turquesa próxima ao Manipura Chakra, eu estou trazendo, ele está observando o que está acontecendo no ambiente, mas a turquesa devolve a serenidade dele, a turquesa protege ele dessa energia que é sua e não é dele, e ao mesmo tempo a turquesa vai proteger a saúde do seu animal para que essa energia não chegue na parte energética, na parte emocional e não chegue ao físico. Então a turquesa ela sempre vai manter a imunidade legal do seu animal, ok? Em qualquer aspecto. Então a gente está falando de uma pedra, pessoal, de equilíbrio de emoção, equilíbrio energético, equilíbrio físico muito, muito grande. A turquesa, nós podemos utilizá-la também em problemas assim de articulações do seu animal. A semana passada tinha um moço aqui, eu não sei se ele tá aí, que ele me fez algumas perguntas sobre a questão sanguínea, e eu até fui procurar, e aí se ele tiver aí, dá um oi, e aí eu te falo um pouquinho melhor dessa questão sanguínea do animal. Até eu trouxe uma pedra que vai trabalhar bastante isso, tá? Então, se o seu animal tem problemas em articulações, em juntas, podendo ser um aspecto de reumatismo, podendo ser um aspecto de artrose, pode ser um aspecto de deficiência, às vezes, de líquido nas articulações, nós podemos utilizar a turquesa
sobre as articulações que apresentam esse desgaste, apresentam essas dores, apresentam esses problemas, e nós podemos trabalhar bem com ela. Outro órgão muito legal para trabalhar com a nossa pedra turquesa é a região de estômago, tá? Se seu animal apresenta, às vezes, uma disfunção estomacal, ele é muito sensível nessa região do estômago, a gente também pode colocar a pedra turquesa na região da barriga do cachorro. E aí a gente pode estar usando já para colocar tanto na barriga quanto na região do manipura. E aí a gente tem essa proteção energética também grande. E a turquesa, ela pode ser usada com relação à visão. Então, se o seu animal apresenta algum problema ocular, nós podemos utilizar a turquesa para fazer o trabalho com o animal. Aí eu posso colocar na região dos olhos, posso colocar próxima à região dos olhos. Eu posso, às vezes, fazer esse movimento de, às vezes, esfregar essa pedra nas minhas mãos e depois eu coloco na região do meu animal. É claro que a potência ela não é tão grande quando eu faço isso e quando eu coloco a pedra diretamente nessa região, mas a gente tem que pensar que tem alguns cachorrinhos que não vão querer a presença de alguns cristais, ok? Existe sim, por incrível que pareça, resistências de animais para trabalhar com terapia vibracional, tá bom? Eu não sei se quem já trabalha com floral para animal consegue perceber isso. No primeiro dia o animal ele recebe bem o floral, no segundo dia também, a partir do quarto, quinto dia, quando você vai tentar aplicar floral nele, ele muda. Porque às vezes pode ter essa resistência da própria mudança de atitude do animal, como pode ter uma resistência de que o animal não queira deixar de pegar algo seu para te livrar de um sofrimento, ok? Então a gente pode estar trabalhando com isso. A turquesa, nós podemos fazer elixir com a turquesa, mas somente se o elixir for um elixir de transferência, porque nós não podemos mergulhar a turquesa na água. Então, de repente, eu quero ofertar essa energia dessa pedra para o meu animal em forma dele beber a água, que nós chamamos isso de elixir. Então, o que eu faço? Eu posso colocar essa turquesa, eu posso colocar um copo de água, eu não tenho nenhum aqui, eu esqueci de pegar. Eu posso pegar um copo de água e eu posso colocar essa turquesa encostada no copo de água, tá? E aí eu faço a transferência da energia dessa pedra para a água e aí eu coloco essa água para o meu animal beber. Eu posso colocar ela diretamente para o meu animal beber ou eu posso pegar essa água e ir completando a vasilhinha de água, a fonte de água do meu animal, tá? Mas a gente acaba não colocando a turquesa diretamente mergulhada na água, porque ela tem propriedades que não fazem bem para o organismo se ela entrar em contato, tá bom? A turquesa, ela tem muito metal na composição, então nós acabamos não envolvendo ela, porque ela pode ter essa liberação de metal na água, o que vai ser mais prejudicial do que benéfico se o seu animal tomar. Então, apenas encostamos. Se ele não for muito sem vergonha, o seu bichinho, você pode deixar ali do ladinho do pote de água. Eu não consigo fazer isso para os meus animais, tá? Porque eles vão lá, mexem, daí eu já nem sei mais onde está a minha pedra. E eu tenho medo deles comerem, deles de repente colocarem na boca, se a pedra for pequenininha e pode ingerir. Então, eu sempre faço os meus elixirs distante. Eu pego uma vasilha, um copinho de água, coloco e vou preenchendo a aguinha deles do dia. Se eu sentir que necessita muito dessa energia, eu coloco a água todinha, eu deixo a água direto para eles tomarem, mas eu nunca deixo essas pedras muito à vista, tá bom? Eu tenho três animais, cada um com um comportamento diferente. Eu tenho um que não mexe em absolutamente nada, eu tenho outro que mexe mais ou menos, e eu tenho um que é o terror da casa. Então, para evitar qualquer problema, eu sempre tenho que pensar no que o terror da minha casa vai fazer, que é o amendoim. Então, o amendoim, ele sumiria com isso em 2 minutos, ele morderia, ele jogaria para cima e minha pedra viraria em 5 pedacinhos, tá bom? Então, eu sempre penso nisso. Então, a gente tem essas funções da turquesa, ok? Próxima pedra que eu vou falar para vocês, eu vou falar do ônix. Uma pedra bem escura, ok? Vou mostrar aqui pro pessoal do YouTube.
Uma pedra muito bonita. Tá? Essa aqui é o ônix, que também está como uma pedra ligada à proteção. Mas uma pedra vinculada muito a proporcionar também de forma bem rápida o equilíbrio ao seu animal. Ela está associada ao equilíbrio para o seu animal na questão se o seu animal for muito medroso. Eu tenho um animal que assusta com tudo. Então você pode deixar perto dele o ônix. Eu tenho um animal que sofre muito quando eu saio, porque eu percebo que quando eu saio ele se torna um animal mais inseguro. Então você pode colocar esse ônix para esse animal, para ele se sentir mais acolhido para você. Tem algumas coisas na internet, pessoal, que tem uns colarzinhos de ônix que as pessoas vendem, tá? Elas vendem para colocar na coleirinha. E o ônix, ele é muito, muito utilizado, por exemplo, em lugares que o meu animal fica, onde eu costumo deixá-lo se eu for sair. Então, você pode ter um penduricalhozinho de ônix nesse lugar, pregar ele na parede e deixar lá. Isso vai ajudar bastante. O ônix é muito usado também para épocas de final de ano e final de campeonato de futebol. Sabe por quê? Porque o ônix, ele ameniza o medo de fogos de artifício, porque ele vai estar lidando com esse aspecto geral do medo. Então, se você tem um bichinho e ele tem muito medo de fogos de artifício, você pode deixar ele em constante contato com o seu animal. Tá? Você pode até deixar ele na caminha do seu animal. Mesmo que não é todo dia que tem fogos de artifício, mas às vezes tem barulhos mais bruscos onde você mora, então você pode deixar isso mais próximo do seu animal possível. O ônix é uma pedra de aterramento, então é por isso que ela traz para o seu animal essa sensação de menos medo. Então ela vai estar ligada muito à questão do primeiro chakra, do Muladhara, com essa questão do seu animal estar mais presente no ambiente que é dele. Cuidado para você usar esse ônix quando você perceber que o seu animal está sem medo, ok? Às vezes você tem uma matilha e você tem uma matilha, um gatil ou ou um viveiro de pássaro, e aí você coloca essa pedra diretamente no viveiro de pássaro. Só que você já tem dentro dessa matilha, ou dentro desse gatil, ou dentro desse viveiro, ou seja, qualquer outro tipo de conjunto, né, de animais, você já tem sempre aquele que é mais aterrado, que é mais territorialista. Então, você sempre tem que tomar cuidado se você não vai exacerbar essa função de quem realmente é territorialista, tá? Em casa, eu não utilizo muito ônix, tá? Vou contar por quê. Porque eu tenho um animal que ele tem extremamente medo, ele tem extremo medo de qualquer barulho brusco. Então, ele tem medo de bate-palma. Sabe quando você bate palma mais forte? Ele tem medo. Ele tem medo quando bate a porta de um armário, por exemplo. Ele tem muito medo de fogos de artifício. É um medo exacerbado que eu já achei que eu fosse perder ele em um final de ano, em um Réveillon, de tanto medo e de tão desequilibrado que ele ficou. Só que esse meu animal, ele é extremamente territorialista. Ele é um cachorro que ele acha que tudo é dele. Tudo é dele. Os 2 outros cachorros são dele, a minha cama é dele e eu sou só dele. Então, eu não posso deixar essa pedra com ele muito tempo. Tá? Senão eu exacerbo esse territorialismo que ele dá. Porque como essa pedra aterra, toda vez que eu for aterrar um animal, eu estou falando para esse animal que ele toma conta daquele espaço. E, infelizmente, esse meu animal, ele não tem muito essa noção de espaço, tá? E isso se reverbera muito na minha questão emocional. Porque eu sei que eu tenho esse problema de deixar as pessoas invadirem o meu espaço. Então, o amendoim, ele me alerta para isso. Quando ele fica muito, muito exacerbado,
eu sei que alguém entrou no meu espaço. Eu vou dar um exemplo muito grande. Ontem, eu tava um pouco nessa energia, sabe? Às vezes vem muita informação, assim, para você, de ambos os lados, e aí você não sabe direito aquilo que você sente. Isso é uma questão de você invadir, de deixar as pessoas invadirem você. E as pessoas não fazem isso por maldade. Simplesmente uma informação vem e você acaba pegando aquela informação e às vezes você não consegue racionalizar direito sobre aquela informação. Então ontem eu estava me sentindo muito invadida. E aí ontem eu saí de casa e eu deixei eles em casa e vim trabalhar um pouquinho, vim gravar uns vídeos ontem. E aí quando eu cheguei, eu tive a reclamação de um dos vizinhos que ele latiu o tempo todo, que ele estava parecendo um doido na varanda. Então, é exatamente isso. Eu deixei que algo entrasse em mim, ele percebeu que eu não estava bem, que eu estava desequilibrada, e esse desequilíbrio passa para ele. Então, quanto mais ele sente que eu estou em desequilíbrio, mais ele aterra, mais territorialista ele fica. Por quê? Porque é como se ele mostrasse para mim que naquele momento e naquele episódio, naquele padrão vibracional que eu estou, eu não preciso me preocupar, porque a energia dele me protege. Tá? Então ontem eu cheguei, aí ontem eu fiz toda uma conversa com ele, depois dessa reclamação, eu fiz uma conversa com ele, aí eu fiz um realinhamento meu de energia, eu fiz bastante processo de pranayama, eu fiz bastante processo de limpeza, e hoje ele é um outro cachorro. Hoje de manhã ele acordou um cachorro mais calmo, um cachorro mais tranquilo e um cachorro mais sereno, ok? Então tudo isso é que a gente precisa observar. O que é meu, o que é do cão, da própria natureza do animal, do pet, do gato, do passarinho, do coelho, da tartaruga, e o que se emaranha no meio desse caminho. E aí o que se emaranha dentro desse caminho, a gente precisa ficar atento, observar a sua própria energia, observar o que reverbera no animal e entrar em comunhão com essas duas energias. Porque a partir do momento que o meu animal pega uma energia minha, ele está em sofrimento, porque ele se afasta da natureza dele de ser um cão, porque ele acredita que ele pode salvar um ser humano. Ele pode salvar a tutora dele, ele pode proteger a tutora dele, ok? Então são energias linkadas e nós precisamos deixar com que essa energia ela realmente fique em total equilíbrio, ok? Então, eu fiz uma colinha aqui para não me perder um pouco, porque é muita informação de pedras, tá? Então, falamos um pouquinho, vou mostrar de novo a turquesa, para quem chegou agora, depois vocês assistem a live desde o começo. Então, aqui a gente tem a turquesa, deixa eu fazer assim para o pessoal do YouTube ver melhor a turquesa, porque senão fica com muita sombra. Muita sombra não, né? Muita luz. E nós falamos do ônix. Agora eu vou falar de uma outra pedra para vocês, que é a hematita. Eu gosto bastante de trabalhar com essa pedra. Acho essa pedra muito bonita. Tá? Algumas pessoas confundem a hematita com o... Deixa eu parar aqui. Com o ônix. Só que a hematita, ela é um pouco mais... Ela é um preto mais prata. Tá? Ele é muito mais brilhoso. Olha aqui a diferença para vocês não se confundirem. Hematita e ônix, tá? Toma bastante cuidado para vocês não confundirem. Olha aqui, hematita nessa minha mão esquerda e ônix aqui na minha mão direita, ok? O ônix, pessoal, ele vai... A hematita, ele vai aumentar a energia do meu pet. Ele vai aumentar a potência da vitalidade que o meu pet precisa. Então, ele é muito usado para trazer esse aspecto de coragem. Ele é muito bom para trabalhar esse aspecto de um escudo de energias que não são bacanas. Então, a gente vai trabalhar com a hematita. A hematita, além dela trazer essa vitalidade grande para o seu animal, ela traz uma vitalidade misturada com um relaxamento. Então, não é aquela vitalidade louca do animal. Ela é uma vitalidade equilibrada. Tanto é que a hematita, ela ajuda bastante se o seu animal tiver processos de não dormir.
Sabe aquele animal que na hora que vai todo mundo dormir, ele fica perambulando pela casa? Ele vai ficar mais calmo se eu colocar toda noite essa pedra de hematita embaixo da caminha dele. Mas aí você vai falar assim, nossa, Nanda, mas a hematita, ela traz uma questão de vitalidade. Como é que o cachorro vai dormir? Sim, porque nós estamos falando de um equilíbrio. Nós estamos falando de uma vitalidade em equilíbrio. Então, a hematita vai trazer durante o sono sereno desse animal a vitalidade que ele precisa para o dia dele. A vitalidade do equilíbrio, de usar a vitalidade dele no momento correto e não no momento em que a família dele vai dormir. A vitalidade dele não é para ser usada à noite, neste caso, que ele está convivendo com humanos, que ele está vivendo dentro de uma casa. Ele tem que saber quais são as regras dessa casa. E ele tem que distribuir a energia dele no horário das regras desta casa. Ok? Então ajuda bastante, bastante. Eu não tenho esse problema com os meus animais. Eles, 7h30, 8 horas da noite, eles já vão para a caminha e ali eles ficam até o dia seguinte. É muito difícil eu ter esse problema. Às vezes eu percebo que os meus animais se agitam um pouco à noite, mas quando eu estou em fase mais de preocupação, aí eu sei que é uma coisa minha, aí eu acabo colocando a hematita embaixo, tanto da caminha deles, quanto do meu travesseiro. E aí a gente consegue ter essa serenidade na hora de dormir. A hematita, ela vai trabalhar muito em questões musculares do seu animal. Então, se você tem qualquer animal com problemas musculares, você pode trabalhar com a hematita. Existem alguns cachorros que têm bastante problema de cãibra, tá? Você pode trabalhar, você pode passar a hematita no local da cãibra no momento em que seu animal tem esse tipo de dor, tá? Às vezes você já tem um animal mais idoso também, então você pode ofertar o elixir da hematita na água, o que vai ajudar bastante nessas dores, que são dores devidas à idade do animal mesmo, né? A questão de que às vezes não funciona mais direitinho o que deveria funcionar, precisa de um certo esforço para levar esse animal para andar, então você pode fazer o elixir. Hematita também a gente não mergulha na água, a gente faz igual que eu falei com a turquesa, a gente só encosta a hematita num copo ou num recipiente de água, ela fica na parte externa e não na parte interna, porque a gente também tem muito metal nessa pedra, o que não é bom para a ingestão nem de ser humano e nem de animais. Então a gente faz o elixir de transferência. Então imagina que a minha mão é um copo d'água e aí a gente coloca a hematita encostada num copo d'água. Posso dar essa água diretamente para o meu animal ou eu posso ofertar essa água com a energia da hematita quando eu for acrescentar água ao bebedouro do animal, ok? Se você tem algum cachorro com dores musculares intensas, você pode mergulhar um algodão nessa água de hematita e passar pela região, tá bom? Você pode fazer isso em qualquer elixir. Elixir não serve somente para você ingerir, para o seu animal ingerir. A hematita serve para passar também em feridas, em casos de alergia, que nem tem uma pessoa me perguntando aqui no YouTube, caso de alergia, né? Que ela tá falando assim, tem um gato que tem alergia, o que eu posso usar para isso? Em caso de alergia, a gente precisa ver se é alergia de pele, é dermatite. Se for dermatite, a gente pode usar, por exemplo, uma sodalita. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. A gente pode usar uma sodalita, que são pedras azuis. Todas as pedras azuis são ótimas para questão alérgica, tá? Porque o azul acalma. Então, eu posso fazer um elixir dessa pedra azul e posso passar na região onde tem a alergia do meu animal, se essa alergia for uma alergia mais tópica, né? Mais de pele. Então, a gente pode fazer isso também. Bom, então aqui a gente tem a hematita. Vou mostrar de novo a hematita aqui pro pessoal do YouTube. Tô tentando pegar um ângulo aqui que vocês vejam. Aqui, ó. Hematita aqui. E a próxima, talvez ninguém nem nunca tenha visto essa pedra. É um jaspe bem diferente. Olha aqui, eu acho linda essa pedra. Linda, linda.
É um jaspe que a gente chama de jaspe mokite. É linda, né? Ela tem uns tons avermelhados, ela tem uns tons marrons, ela tem um tom amarelo. Eu vou mostrar aqui pro pessoal do YouTube. Olha só que linda que é. Eu tô mostrando para vocês pedras que não são caras, tá bom? Porque às vezes a gente tem pedras caríssimas que fica completamente inviável de fazer qualquer trabalho, qualquer tratamento com os nossos animais. Então, essa pedra é uma pedra diferente, mas essa pedra não é uma pedra muito cara, não, tá? É claro que ela vai ser ela vai ser um pouco mais cara do que um quartzo leitoso, tá bom? Que é mais comum de achar. Essa pedra aqui é uma pedra australiana. Mas ela não é tão cara, não. Eu não vou lembrar o valor delas, mas não é nada assim, nossa, que absurdo, não vou conseguir comprar, não vou conseguir ter uma pedra. Essa é grande para os tratamentos dos animais, tá? Geralmente a gente usa, para bichinho, a gente usa pedras menores, como essa aqui. A gente não tem necessidade de usar uma pedra dessa. A não ser que você esteja atendendo um animal de porte grande, tipo um sonho de consumo meu, que é como é que chama aquele cachorro? Dog alemão. O dog alemão é um sonho de consumo meu, tá? Mas ou entra eu em casa ou entra o dog alemão em casa. Não dá para entrar duas pessoas ao mesmo tempo, essas duas coisas, esse animal tão grande, tá? De repente você vai trabalhar com animal de produção, você está trabalhando com um animal de 600 quilos. Você pode trabalhar com uma pedra assim que não vai incomodá-lo. Mas você está trabalhando, sei lá, com um pincher. Se você colocar uma pedra dessa, a pedra é maior que a cabeça do pincher. Então você trabalha com pedras menores, ok? Então, a mokite, ela vai trabalhar nessa função de se aconteceu alguma mudança brusca na sua casa e essa mudança brusca envolveu a rotina do seu animal. Então, o que seria essa mudança brusca? Seria você conviver mais tempo com o seu animal, caso você não convivia. Seja uma mudança de uma casa. Às vezes eu faço uma mudança e meu animal fica perdido nessa mudança e ele começa a ter atitudes que eles não tinha, como, por exemplo, roer alguma coisa, destruir alguma coisa, fazer xixi onde não fazia, fazer defecar onde não defecava, ficar bravo, muitas vezes, com pessoas que vêm na sua casa, coisa que não demonstrava, mas demonstrou depois que aconteceu uma mudança repentina. Às vezes você casou, às vezes você se juntou com alguém, às vezes teve a chegada de um membro novo na família, seja uma pessoa da família já mais velha, ou seja, uma inclusão de uma criança, às vezes nasceu um bebê e o seu animal mudou de comportamento. Então, todos os aspectos de mudança, nós vamos usar a mokite, tá? A mokite também, ela vai ajudar todo no sistema imune do seu animal, então nós fortalecemos a parte imunológica do animal e é uma pedra muito utilizada nesses processos novos que os animais estão passando, que são os processos de depressão. Vocês não imaginam a quantidade de animais hoje que tem depressão. Demonstram a depressão com apatia, com falta de apetite, com agressividade, mas é um quadro psicológico hoje de animais, que é a questão da depressão. Então, a gente pode utilizar. A mokite, eu posso fazer elixir dessa pedra para trabalhar as feridas do meu animal. Então, quem perguntou? A Sabrina perguntou sobre a questão da alergia aqui. Sabrina, se a alergia do seu animal já fez feridas, você pode juntar as duas pedras que eu falei para você. Você pode juntar a sodalita ou qualquer outra pedra azul, pode ser até mesmo um quartzo azul, e você pode usar a mokite. E a mokite, você deixa esse elixir mais tempo nas feridas do seu animal. Isso não significa que são só feridas de alergia, tá? Pode ser feridas de uma forma geral. Ele se machucou fazendo alguma coisa, até na brincadeira entre os seus pets, tudo. E aí você trabalha esse aqui, ok? Eu já vou chegar lá um pouquinho, tá, Débora? Eu já vou mostrar uma pedra que a gente pode trabalhar bastante nessa questão sanguínea, tá bom? Então, nós vamos trabalhar bastante isso aqui. É uma pedra de ela vai trazer muita positividade, muita alegria. Então, por exemplo, você teve uma mudança, às vezes, de uma
perda de alguém, o seu animal gostava muito e ele perdeu essa pessoa. Às vezes por uma questão de separação, às vezes por uma questão de mudança, né? Às vezes você tem um filho, esse filho mudou, ou nesse processo todo que nós estamos vivendo, às vezes você perdeu um ente querido, um amigo querido, que o seu cachorro era apegado, gostava muito e sente essa falta. Às vezes alguém mesmo, algum membro da família que partiu, a gente pode trabalhar com essa pedra no ambiente que o cachorro, que o animal fica. Por quê? Porque ela traz uma energia, uma reverberação da energia de positividade e de alegria. Toda pedra que nós trabalhamos que tem essa cor amarela ou laranja, nós estamos trabalhando com pedras que trazem sim todo o aspecto da alegria. E a Molkite, ela ainda trabalha com o aspecto da alegria e ela vai trabalhar com o aspecto do antidepressivo. Então você pode juntar uma coisa com a outra, ok? Eu vou ler aqui porque eu não vou lembrar. Essa pedra é boa para rins, bexiga, fígado, estômago e baço. Se o seu animal tem algum problema nesses órgãos, nós podemos trabalhar com as pedras próximas aos órgãos ou mesmo no contato com eles. Toda pedra de tom amarelado, nós vamos trabalhar esses aspectos de rins, de bexiga, de fígado, de estômago, tá? Principalmente fígado e estômago. E baço. A gente faz bastante trabalho com amarelo para esses órgãos. Você pode estar trabalhando um pouquinho, às vezes, com laranja, mas não com laranja tão intenso, mas você pode trabalhar principalmente com as cores amarelas para esses órgãos. E aí o vermelho a gente vai trabalhar um pouquinho mais para rim e bexiga, tá? Então ele vai conseguir fazer essas duas coisas aqui. Ok? Então, uma aqui. Pessoal, se vocês gostam de tentar trabalhar com comunicação animal, não sei se vocês conseguem fazer isso. Eu às vezes consigo, eu às vezes não consigo, tá? Eu já tive uns resultados muito positivos de perguntar para o animal o que está acontecendo, ele me dá a resposta, eu pergunto para o tutor e é exatamente aquilo que aconteceu. Então, se você quer trabalhar com essa comunicação mais intuitiva para você e o seu pet, coloca uma jaspe moakita na sua mão antes de você fazer esse trabalho com ele, antes de você entrar nessa conexão com ele. Uau, dá um resultado muito, muito bacana, tá? É como se abrisse o nosso campo intuitivo e nós conseguimos entender os processos dos nossos animais. Eles conseguem se comunicar com a gente. Eu acho que quem nunca assistiu às lives aqui tá achando que eu sou doida. Mas é exatamente isso que acontece, tá? Tem animais que por comunicação, eles explicam para você alguns problemas físicos que eles estão tendo, alguns problemas emocionais, e eles explicam para você o momento em que tudo isso está acontecendo. Geralmente a gente vai procurar essa comunicação animal quando a gente perde um animal. E aí a gente procura alguém que faça essa comunicação e é muito incrível como bate todas as informações que esse animal passa para alguém que nunca ouviu falar da história de vocês. É muito legal de você pegar isso. Pessoas que nunca tiveram nada a ver com a história de vocês, nunca viram vocês, não sabem como esse animal entrou na sua vida e ele faz uma comunicação e é perfeita, tá? Vou falar agora da pedra aqui, que a Débora me pergunta sobre a questão da leucemia, e aí eu não sei se aquela pessoa está aqui online e vai servir para ela. Nós vamos falar da granada. Olha aqui. A granada nós podemos encontrá-la nessa cor um pouco mais escura, ou nós podemos encontrá-la numa versão um pouco mais transparente, ok? Então aqui eu vou mostrar para o pessoal do YouTube. Eu gosto de trabalhar, não sei se vocês perceberam, mas eu gosto muito de trabalhar com a pedra bem mais rústica do que a pedra rolada. Então aqui tá uma granada para vocês verem, vou tirar a mão aqui para vocês. E ela vai trabalhar com toda essa questão sanguínea. Qualquer doença que o seu animal apresenta, que esteja vinculada com a questão sanguínea, seja glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, você vai utilizar a questão da granada. Então, Débora, a leucemia vai ajudar sim nesse processo da granada.
Tudo que eu tô falando aqui, nós não vamos substituir por tratamento médico, tá? Nenhuma informação. Tudo que eu tô dando para vocês é um acoplar de coisas. Então, nós vamos seguir o que o veterinário fala, mas também nós vamos seguir esse processo energético para auxiliar no trabalho do animal, do veterinário, ok? Ah, a pedra vai consertar a leucemia do cachorrinho dela? Não sei. Provavelmente não, mas provavelmente ele vai dar uma alavanca no processo que esse animal pode sofrer nessa debilitação, nessa debilidade que ele tem da leucemia, tá, Débora? Então, assim, faz tudo que seu veterinário fizer e coloca essa granada pertinho dele. Quando o animal, essa pedra é muito interessante, quando o animal ou qualquer pessoa que esteja com uma debilidade de energia que a granada vai trabalhar, que é manter a força, manter a vitalidade, manter manter equilibrado a sua questão sanguínea. Se você está passando por uma dificuldade nesse aspecto, quando você segurar a granada, essa granada escurece. Quando o corpo começa a entrar em equilíbrio, a granada ela fica mais clara. Por quê, Ananda? Ninguém consegue explicar, mas todo mundo que trabalha com essa pedra comenta sobre isso. Então é capaz de você, Débora, comprar uma granada e ela seja mais clara do que essa, tá? Porque essa que eu tenho aqui, ela já é bem escura por ela ser muito rústica. Aí você coloca essa granada próxima do seu animal, você pode perceber essa mudança de cor dessa pedra. Tá? E aí você pode perceber que aos pouquinhos, conforme vai acontecendo o tratamento do seu animal, essa pedra pode ficar mais clara, tá? Mas não se apega a isso não. São só mudanças que vão acontecendo, como acontece mudanças vibracionais na nossa vida, vai acontecer essas mudanças vibracionais nessa pedra, tá bom? Bichinhos preguiçosos. Quem tem bicho preguiçoso em casa que só quer dormir? Bicho preguiçoso, a gente pode usar também a granada para ficar pertinho. Vai retirando esse estado de apatia. Por quê? Porque ela vai trazer essa força, essa vitalidade também. Ela é uma pedra de muita proteção. Então, se você tem bichinhos esponjinhas, você pode usar a granada também. Ela está relacionada ao primeiro chakra, então ela é muito utilizada nos processos de aparelho reprodutor, tanto feminino quanto masculino, se o seu animal apresentar algum problema nesse setor reprodutivo, tá? E também ela é utilizada para processos de doenças do coração. Então, se você tiver algum problema do coração, se você tiver algum animalzinho cardíaco ou algum animalzinho com sopro, é legal sempre ele ficar próximo de uma granada. Ok? Deixa eu ver, acho que alguém perguntou alguma coisa aqui. Para auxiliar tosse de gato, comum aos felinos. Tosse, a gente vai estar falando de pulmão. A gente pode usar elixir de qualquer pedra mais de tonalidade verde, como um quartzo verde, como uma aventurina, como uma malaquita. Isso vai ajudar bem nos processos de tosse do seu animal, tá? Perceba se se seu animal apresenta tosse, quando você não fala alguma coisa que você gostaria de falar. Quem que me perguntou? A Leda, dá uma olhadinha. Se for isso, você não vai trabalhar tanto com pedras verdes, você vai trabalhar com pedras mais de tom azul, que aí a gente vai estar falando, a gente vai estar mexendo com a energia da comunicação. Às vezes eu posso estar mais agressiva nas minhas palavras, e isso reverbera no meu gato, e ele se torna um gato com mais tosse, ou em vez de eu estar muito agressiva, eu posso estar guardando algo que eu falo, e aí isso vai reverberar também na energia do meu animal, e aí isso também vai trazer algum tipo de tosse para ele. Então vê, se for uma coisa que não está ligada ao seu aspecto, que seja uma coisa dele, tá, pessoal? Porque tem coisas que é do animal também. Eu tenho um animal que ele nasceu com um probleminha no baço, tá? Pode ter sido algum problema energético? Pode ter sido que agravou isso, mas todos os exames que a gente faz, a gente chegou à conclusão que ele nasceu assim, tá? Então a gente tem que cuidar dele. Se é algo que aparece aleatório, independente da sua energia, a gente vai trabalhar um pouquinho mais com as pedras verdes. Se não for, se tiver muito ligado à minha questão, a gente vai trabalhar com as pedras azuis.
ok? Porque o quinto chakra do animal, que é o Vishuddha, ele é um chakra muito desenvolvido, mas pouco utilizado no animal. Por quê? Porque ele não faz só a comunicação como nós humanos, que o nosso grande poder de comunicação é a fala. Para o animal é um conjunto de coisas que ele se comunica. E aí é muito desenvolvido, mas é uma rede, porque o animal se comunica muito pelo cheiro, ele se comunica muito pelo olhar, pela postura física, muitas vezes também pelo latido, pelo miado, pelo canto, por um rosnar, por qualquer barulho que esse animal faça, ele também se comunica, mas não é o principal a fala, é uma rede de comunicação. Então o Vishuddha, no animal, ele é muito desenvolvido, porque ele tem essa rede de comunicação, mas é muito pouco utilizado porque não é só no uau-uau, no miau, no cantar, ok? Então, pessoal, falei aqui de um monte de coisa para vocês, né? De um monte de pedra aqui para vocês. Falamos sobre a turquesa, vamos mostrar tudo de novo, ó. Turquesa, ônix, hematita, que mais que a gente falou? A mucaite. E falamos sobre a granada. Ok? São 1, 2, 3, 4, 5 pedras que eu tô conversando com vocês, já falo com vocês quase há 1 hora. Então, Leda, você precisa ver isso, tá? Pode ser essa má formação da laringe, e aí a gente pode trabalhar bastante com ele com pedras azuis, porque a laringe, ela tá ligada, né, a essa comunicação também. Então, a gente pode fazer mesclado o tratamento com ele. Faz com pedras verdes e faz com pedras azuis. Observa, por exemplo, faz o tratamento com ele com pedras verdes em um dia. Observa como ele vai passar. Depois, no outro dia, você faz com a azul. E aí observa. E tenta ver nessa observação aquilo que faz mais sentido. Qual das duas que ele se sente melhor? Qual das duas que ele vai responder melhor ao tratamento energético? E aí a conclusão tá aí, tá? Se pode ser que seja uma questão pulmonar, e aí a gente está falando de sentimento, né? Por isso que a gente também está usando essa pedra verde, ou pode ser uma questão da comunicação, tá? Por isso que é sempre legal a gente ir tendo essas informações. E qualquer coisa que o veterinário receite para fazer o tratamento, continua com o tratamento, tá bom, Leda? Às vezes a gente fala assim, não, eu vou fazer tudo sozinho. Não dá, tá? Ninguém se forma veterinário porque é fácil. Eu faço faculdade de veterinária, eu sei o quanto que é difícil isso, tá? Ninguém se torna um veterinário porque lê um livro, porque acha alguma coisa. Pessoal, eu faço veterinária, eu chego a fazer provas de 18 horas. Eu fico 18 horas fazendo uma prova, tá? Então, conta muito sim, tá? Conta muito a opinião deles. A gente tem que sim olhar para isso, porque existe uma questão física, já chegou no físico, e muitas vezes, por estar chegando no físico, essa questão vibracional não vai conseguir atingir de forma tão rápida. Atinge, mas atinge de formas mais lentas. Né? Eu tenho o cisquinho, que tem esse problema no baço, né? No pâncreas, ele tem a bile dele é compacta, então eu faço todo o tratamento com um veterinário, mas eu também faço o tratamento vibracional. Ele toma remédio sim, eu vou de mês em mês fazer ultrassom, fazer exame de sangue para ver como é que tá a questão hepática, mas sempre com acompanhamento de algo vibracional. Com reiki, com cromo, com cristais, com fitoenergética, com tudo isso. E tudo isso eu passo para vocês dentro do meu curso de Energy Pet. Aqui eu dou uma colher de chá para vocês, tá? Aqui eu dou um bate-papo aqui para vocês, para vocês também se interarem nesse assunto, que é algo ainda muito novo, né? Poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem que dá para utilizar e que os resultados, pessoal, são rápidos, tá? O animal, ele aceita de forma muito legal qualquer tratamento, seja ele terapêutico, energético, vibracional, ele aceita de forma muito bacana e é muito fácil de se utilizar. Com coisas muito baratas, com coisas muito de fácil acesso,
a gente consegue proporcionar para esses animais uma qualidade de vida melhor, um equilíbrio melhor, porque sim, nós seres humanos não somos equilibrados e por consequência nós estamos deixando esses animais também de forma desequilibrada. Então, cuidamos dos animais ao mesmo tempo que nós cuidamos da gente, e aí a gente forma aquele equilíbrio, esse equilíbrio que eu falo durante toda a live, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta no YouTube? Alguém quer fazer mais alguma pergunta aqui no Instagram? Senão eu vou me despedir de vocês. Daqui 15 dias eu volto. Ah, a Leda falou que já fez o curso há 15 anos atrás aqui com a Otávia, aqui pertinho do aeroporto, né, Leda? Eu também, eu fiz mais ou menos nesse período, há 15 anos atrás eu me formei como terapeuta lá na uma universidade. Eu trabalhei 14 anos com pessoas, fui adquirindo essa experiência, mas o meu amor, meu sonho sempre foi os animais. E eu tô com 41 e dei esse passo de estudar veterinária e isso me fez entrar de cabeça nesse trabalho energético com eles, porque eu também já percebia, né, essas coisas, essas semelhanças de coisas com os animais das pessoas que eu atendia, e aí eu já percebia que muitas vezes o animal tinha a mesma coisa do tutor, mas eu nunca fui muito a fundo. E aí, há 2 anos atrás, eu falei, agora eu vou me enfiar de cabeça e eu tô apaixonada por isso, apaixonada pelo meu curso de veterinária, apaixonada por ficar 18 horas sentada fazendo uma prova. Eu gosto muito, 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 muito. Ah, você me conhece, Leda? Que tá uma foto, a gente não sabe quem é, né? Mas que bom, que bom. Nenhuma pergunta a mais? Então vamos almoçar. Não sei se vocês já almoçaram, se vocês assistiram essa minha live almoçando. Mas é isso. Prazer enorme de estar aqui com vocês. Eu agradeço a atenção de cada pessoa aqui. Essa live vai ficar salva aí no YouTube, no IGTV do Instagram. Se alguém quiser saber do meu curso, Energy Pet, tá aqui no link na bio. No YouTube é só colocar na internet, tá? Curso Energy Pet online Hotmart que vai aparecer, porque eu não consegui copiar e colar aqui para vocês, porque eu não sei mexer nesse computador, tá bom? Um beijo enorme, gratidão. Nos vemos então daqui 15 dias. Eu não vou falar de cristais, eu vou trazer outros assuntos para vocês bem bacana, para nós aumentarmos aí essa ideia de trabalhar com os bichinhos, tá bom? Beijo no coração, gratidão a cada um, gratidão, gratidão. E até daqui 15 dias aqui no Instagram e aqui no YouTube, tá? Beijo, gratidão a todo mundo. Obrigada, 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 obrigada.